Agora sim, parece que tudo em ordem. Se não der pau novamente, estamos gravando. Uma boa noite a todos. Alguns minutinhos de atraso aqui devido a um probleminha técnico. Nós estamos juntos. Que bom ter você de volta aqui com a gente, Marina. Nós estávamos com saudades. Obrigada. A gratidão a todos aqueles que nos acompanham, não só os que estão online, mas aos mentores de cada um, aqueles que estão conectados por outros canais aos quais nós não temos acesso, mas que também se fazem presentes. Nossa gratidão a todos os amigos do Seara Esperança, que se reúnem aqui conosco, em especial o Frei Abílio, e claro, como sempre, pedindo a permissão, a proteção e a bênção do nosso mestre, para iniciarmos mais esse encontro, mais esses momentos de aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, estamos aqui em 14 pessoas. Alguns já avisaram que não iriam poder participar hoje, o Ricardo, o Pedro, tem compromissos de trabalho. Marina, nós estamos no capítulo 22, que fica na página 311. Localizou aí? Então tá bom. Está indo bem rápido, né, a leitura desse livro. Nós ainda temos mais duas aulas no mês de junho. Então, logo no comecinho, após as férias, a gente vai concluir os estudos desse livro e vamos iniciar o do próximo, que já foi escolhido desde o início do ano, né? Mas, enquanto isso, ainda temos algumas coisas a aprender aqui com o nosso querido amigo Kleber. Vamos ver, tem mais alguém chegando aqui. Mônica, boa noite. Olá. Então, vamos lá. O capítulo de hoje, 22º, espiritualização da ciência. Ele é bastante interessante e aborda bem assuntos que a gente já vem comentando ao longo dos anos e que tem se demonstrado cada vez mais comprovado na realidade da ciência mesmo. A ciência caminha a passos largos rumo à realidade do espírito. Com essa afirmativa, não quero dizer que tenha que existir uma ciência espírita ou que os cientistas tenham que espiritizar, de modo algum. Mas é inegável que, a cada dia, mais evidências laboratoriais da vida além dos limites da matéria têm bombardeado os pesquisadores de tal maneira que já se admite, ao menos por hipótese, a existência de um universo pluridimensional, sem nos reportarmos a outros conceitos ainda mais próximos da noção de espiritualidade. Pouco a pouco, o véu de Ísis se descerra perante as pesquisas e pesquisadores da vida, do cosmo e da natureza humana em particular. A ciência humana encontra-se numa encruzilhada. Caso admita apenas os postulados de uma ciência cartesiana, não oferece soluções para inúmeras indagações e a imensa quantidade de fenômenos que desafiam diariamente os cientistas mais céticos. Se aceitar a hipótese de que há vida além das fronteiras do mundo conhecido, de que a energia vibra além dos limites traçados pela ciência moderna, ou de que existem fenômenos inexplicáveis pela metodologia atual, a consequência inescapável é a de que será necessário empreender uma revolução geral na investigação e na prática científicas. Enquanto hesitam os sábios, ganha força o desafio de ir além dos limites impostos pelo paradigma atual, que enxerga o ser humano como se ele fosse apenas constituído de nervos, músculos
e elementos puramente materiais. Olá, Aldair, boa noite. Boa noite. No âmbito da saúde, há que ir mais além, considerando características individuais. Catherine Bennett, quem está usando esse link, esse nick? Catherine? Alô, alô? Boa noite, é eu, a Cláudia, que meu celular tá falhando, tá com problema. Um Ah, morreu e o outro tá morrendo também. Boa noite a todos. então Eu tô tá na bom. luta tentando participar da aula, desculpa, tá? Já está dentro. Boa. Obrigada, boa noite a todos. É que, obviamente, aparece o nome da pessoa que tem o celular que você está usando, né? Por isso a gente pergunta. Aí Tá é da legal minha que você está filha. aqui com a gente. Então, vamos lá. Obrigado. No âmbito da saúde, há que ir mais além, considerando características individuais, o contexto social, além de outros fatores que escapam à análise dos laboratórios e aos diagnósticos realizados mediante exames proporcionados pela tecnologia. O homem é muito mais do que se pode perceber numa ressonância magnética ou numa tomografia computadorizada. Aqui eu gostaria de fazer um parâmetro, um parágrafo. Nos últimos 2 ou 3 anos, tem havido, de forma consistente, olá, Cássio, boa noite, um avanço brutal das chamadas ciências tecnocráticas, que envolvem principalmente o uso da inteligência artificial e que tem trazido muita desinformação, à parte os avanços inexoráveis que ela também trouxe. Há um esforço dramático por parte daqueles que dominam as tecnologias mais avançadas no mundo hoje, que não são aquelas que a gente tem conhecimento, porque o setor militar sempre está de 20 a 30 anos adiantado em relação àquilo que chega ao conhecimento do grande público. Se a gente for tomar como exemplo 2 casos assim bem básicos, né? A internet, ela já existia em 1960, de uso exclusivo dos militares. Ela só veio a público em 69 e só se tornou efetivamente útil, ainda que com aquele processo extremamente antiquado, as conexões de escadas e tudo mais, já quase na virada do século. O GPS foi desenvolvido pela Marinha norte-americana no final da década de 50, e ele só veio a público nos anos 80 e só começou a ser usado no Brasil com um pouco mais de precisão no finzinho do século passado, embora ainda muito precário. Só recentemente é que a gente tem os aplicativos que utilizamos no dia a dia, o Waze, o Maps, e que tem um grau de precisão muito maior. Isso são apenas 2 exemplos. Então, aquilo que hoje a gente vê e ouve falar e assiste nos vídeos e nas informações sobre inteligência artificial é um arremedo ainda muito primitivo daquilo que já está sendo utilizado no âmbito militar. A gente está vendo na guerra do Irã agora, a utilização massiva de inteligência artificial, não apenas por parte dos Estados Unidos e Israel, mas também de outros países que estão, de alguma forma, se utilizando. O que querem nos fazer crer é que a inteligência artificial embarcada em dispositivos robóticos ou drones de qualquer tipo vão praticamente
anular a necessidade de intervenção humana em casos de embates, de guerras, de revoluções. Não se mandam mais soldados para a linha de frente, porque eles não têm a menor chance contra drones ou contra robôs equipados com inteligência artificial e com uma precisão de 100%. E isso, de certa forma, faz parte de um processo de terror que vem sendo colocado para camuflar aquilo que outras áreas da ciência, em especial a neurociência e a física quântica, como está sendo colocado aqui pelo Joseph, já estão muito adiantadas, que é a existência de dimensões além da dimensão física, e onde há uma influência direta daqueles que lá habitam sobre o que acontece no plano material. O Chico já dizia isso, segundo um relato do Geraldinho, que em algum momento a ciência iria acessar o plano extrafísico, o plano espiritual, de maneira acidental, e iria se comunicar com aqueles que se encontram fora dos corpos físicos. Isso já tem acontecido não apenas através da mediunidade, mas através da tecnologia, só que isso não é divulgado e nem é permitido que seja explanado com mais frequência. Mas já está acontecendo. Da mesma forma que seres de outras dimensões do espaço também estão cada vez mais presentes no cotidiano do plano material. Então, tudo que se pretende com essa desinformação é tirar a atenção das massas da existência da vida além do corpo físico, porque isso seria o fim do sistema. Eles não teriam mais poder de controle como tem hoje. Então, vamos adiante aqui, que eu acho que vai surgir mais situações a respeito. Grandes perguntas se impõem nesse momento especial em que a humanidade vive seus desafios mais críticos. A ciência atual responde às indagações humanas? Os postulados científicos são suficientes para satisfazer os anseios e as necessidades da população? Ou existem lacunas que precisam ser preenchidas com outro elemento não material, decorrente de uma análise transpessoal, energética, que aborde o ser num contexto mais profundo? As drogas prescritas pela medicina, desenvolvidas nos laboratórios farmacêuticos, são capazes de solucionar os problemas que desencadeiam no corpo e as reações relatadas pela massa de sofredores? A gente sabe já há muito tempo, e há admissões explícitas por parte de cientistas renomados, de que os laboratórios não criam medicamentos para curar doença nenhuma, mas sim para manter as doenças e, consequentemente, o seu faturamento. Atenuam sintomas, mas não curam doenças. Será que inexiste uma fórmula, uma alternativa menos invasiva, menos daninha ao sistema orgânico, que contemple a saúde de maneira integral? A partir dos avanços de respeitáveis representantes da nova ciência, que delineiam um futuro diferente para a humanidade, alguns fatores relevantes têm sido levados em conta na análise dos problemas humanos. Não há como deter a marcha do progresso que invade os laboratórios, ou, se não esses, ao menos a mente dos bandeirantes de uma nova ciência, os novos humanos do futuro da Terra. Na atualidade, mais do que em séculos passados, acumulam-se recursos e evidências do mundo além da matéria, entre eles o desenvolvimento e a utilização de técnicas avançadas de magnetismo, as descobertas da psicologia transpessoal e da neurolinguística,
além de diversos outros fatores antes não apreciados pela ciência acadêmica oficial, mas que têm ingressado no rol das investigações. Cresce o número de estudiosos com capacitação e entendimento desses novos eventos e de novas leis, fatos que não desprezam ao analisar o ser humano. Muitos que procuram o consultório médico, psicológico ou psiquiátrico trazem elementos que podem ser mais facilmente identificados quando o profissional e cientista, além de abarcar os sintomas físicos, lança um olhar mais aprofundado pelos campos da alma. Listemos alguns exemplos. Enfermidades que desafiam as explicações científicas mais atualizadas, com frequência guardam profunda ligação com energias advindas de rituais de magia, de tentativas frustradas e equivocadas de estabelecer contato com forças ocultas, as quais desencadearam situações aflitivas e tomaram, no corpo, a forma de patologia. O uso de uma carga elevada de medicamentos, com muita química agindo no organismo, especialmente por tempo mais dilatado, acaba afetando os campos energéticos e meridianos, através dos quais circulam energias caríssimas ao equilíbrio orgânico e mental. Esse é outro ponto. A forma abusiva com a qual os médicos e a ciência médica utiliza de químicos extremamente poderosos para supostamente debelar efeitos de algumas doenças, acabam afetando o corpo psicossomático, o perispírito. E, por sua vez, isso redunda em novas patologias. Ou seja, a própria medicação, ou as, em conjunto e por longo período, acabam provocando mais danos do que aqueles que elas evitam. Emoções desajustadas e desequilibradas desencadeiam, no sistema imunológico sutil, malefícios para a saúde do corpo, chegando a interferir no psiquismo do indivíduo. A memória celular, mais presente nos campos energéticos do corpo espiritual ou psicossoma, mas também na contraparte física, traz a mensagem ou identidade vibracional do indivíduo impressa de maneira indelével, de tal sorte que se pode afirmar com segurança que a linguagem do corpo jamais se engana. A alteração substancial de campos morfogenéticos mediante determinadas vivências de meus irmãos encarnados podem ocasionar enfermidades em novos corpos nas vidas futuras, que se manifestam repentinamente no veículo orgânico, com frequência resistentes aos métodos tradicionais e até mesmo a terapias alternativas, caso o indivíduo não empreenda séria reprogramação emocional, mental e comportamental. Mesmo após muitos anos de pesquisas, descobertas e avanços no conhecimento do genoma humano, chega-se à conclusão de que tais estudos não respondem tudo. Existem ainda muitas perguntas sem resposta, por se considerar o ser humano de forma estanque ou restrita, como se tem feito até então nos meios acadêmicos. Há que ir além, muito além. Estes são alguns dos fatores que atualmente vêm sendo debatidos, ventilados e trazidos à apreciação, de maneira tal que a ciência se aproxima gradativamente dos conceitos de espiritualidade. O modo como meus irmãos conhecedores da realidade extracelular e extracorporal apresentarem seus postulados e pesquisas pode ser capaz de influenciar até aqueles mais resistentes. Muitas vezes, a resistência encontrada nos meios científicos e acadêmicos está mais relacionada à forma como se apresentam tais conclusões
e as características de quem as apresenta, do que a ideia nova em si. Ou seja, é muito importante também o peso, a autoridade moral daquele que venha com comprovações científicas de descobertas recentes nesse campo e que tenha, de alguma forma, a atenção de seus pares no meio científico. Lenta, mas progressivamente, a medicina, assim como a ciência de maneira geral, reunirá em seu bojo elementos que lhe são novos, mas já amplamente estudados em outros círculos, e levará em conta outros fatores, além dos apresentados nas imagens e exames laboratoriais, como relevantes à compreensão da saúde e de diversos setores da vida humana. Conhecimentos como a radiônica, o potencial energético desencadeado pela acupuntura, os métodos milenares de diagnóstico por meio do pulso, da íris e da detecção de campos energéticos através do magnetismo animal poderão se incorporar em breve aos sistemas utilizados nos consultórios e laboratórios de todo o mundo. Alguns desses já em vigor no Brasil, inclusive no sistema público de saúde, como no caso a acupuntura, né? O reiki e outros mais. Embora de modo lento aos olhos terrenos, a realidade espiritual e energética aproxima-se definitivamente da ciência, que poderá dar um passo enorme, gigantesco em suas descobertas e sua metodologia, abrindo caminho para que novas fronteiras sejam desvendadas, para que novos postulados sejam admitidos pelos representantes da ciência de uma nova humanidade e incorporados à sua prática. Ao examinar o panorama do mundo atual, com desafios de ordem social, política, religiosa, econômica e ambiental, o indivíduo que não considera o todo, cujo olhar não abarca uma dimensão mais ampla, poderá ver seu temor assumir proporções dificilmente controláveis, alimentando uma sensação de desconfiança, insegurança e negatividade. Porém, o mundo avança. Aquilo que desperta as emoções e provoca medo já é reflexo do progresso que a tudo desnuda, inclusive as intenções das pessoas, colocando à mostra o que permaneceria encoberto. Em breve, substituídos por espíritos mais comprometidos com o progresso, os quais diariamente chegam ao mundo pelas portas da reencarnação, os homens velhos, representantes de um mundo em decadência, deixarão a Terra para que os novos homens, imbuídos de um sentimento mais altruísta, possam descortinar o futuro de espiritualidade da raça humana. Enquanto a Terra estiver sob a tutela dos representantes maiores do mundo oculto, enquanto o governador espiritual da humanidade estiver no controle dos eventos que se desenrolam na superfície e nas dimensões ocultas do planeta, a humanidade poderá ter certeza de que o bem florescerá e de que o progresso ocorre e ocorrerá. Um novo homem e uma nova forma de conceber a vida e o universo nascerão diante dos olhos de cientistas e governantes, promovendo uma revolução, a princípio silenciosa, mas cada vez mais patente, uma revolução conceitual que trará à tona novos paradigmas e demolirá ideias e crenças antigas. Em breve, os céus do planeta receberão as luzes dos céus, os irmãos das estrelas, e o sistema de crenças vigente cairá para que surja, das cinzas do passado, das ideias acanhadas e de uma ciência raquítica e ainda bastante ineficiente, uma nova visão do mundo, uma nova humanidade. É um capítulo curtinho, mas muito profundo, né? Antes de seguir com comentários aqui, eu gostaria de ouvi-los. Eu acho que alguém deve ter algo a dizer sobre o que falamos aqui. Vocês com a palavra.
Tchan, 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 Vou eu de novo, né? Dá. Há uns 5 anos atrás, eu estava num atendimento, numa mesa, né? E o dirigente estava incorporado com o mentor dele, estava conversando e tal. E aí ele falou assim: daqui a 10 anos a gente vai ter uma unificação das religiões. Eu falei: 10 anos não dá, 10 anos é muito pouco tempo, né? Aí ele falou: não, daqui a 10 anos a gente vai ter uma única religião. E ontem eu estava pensando sobre isso, né? Porque se realmente, né, as crenças caírem, se a gente tiver aí um disclosure, que o pessoal fala, né? E tudo que a gente acredita, de repente, não é muito bem assim, todas as religiões e crenças, eu faço muito antigas, realmente vão por água abaixo e talvez a gente consiga admitir uma única religião, ou seja, uma mistura entre todas as religiões, todas as crenças e tal. E eu acho que realmente a gente está chegando nessa fase, eu acho que a gente está realmente vindo das estrelas, né? Eu acho que a gente vai chegar rapidamente, assim, estou acreditando que a gente vai ter uma grande mudança aí, sim. Boa, Mônica. Só para informação, eu tomei conhecimento disso há poucos dias num podcast com cientistas muito sérios e com autoridade moral. O Vaticano detém hoje 2 dos mais avançados centros de pesquisa espacial do planeta. Um deles, se não me engano, no México e um na Europa, eu não tenho certeza agora de quais locais. Ora, qual o interesse tão grande por parte de uma das religiões mais divulgadas do planeta no espaço? E há também vários comentários, isso sempre no campo das ilações, de que já há um protocolo preparado para que, quando efetivamente ocorra algum contato de primeiro grau, inquestionável, visível, a igreja tenha algum argumento para justificar isso e a sua omissão ao longo de todo o tempo. Isso é um ponto. No outro ponto, aqueles que se julgam os donos do mundo, que hoje detêm o poder político, militar, científico e em todas as outras áreas no mundo através da influência financeira, eles estão também usando todos os seus recursos para ou invisibilizar ou provocar descrença nesses possíveis contatos que venham a surgir. Existem aeronaves humanas com características muito, muito, muito semelhantes às de objetos extraterrestres que já foram vistos, isso através de processo de reengenharia, etc., e que eles podem, eventualmente, se utilizar para iniciarem, por exemplo, um ataque nuclear a um país inimigo e jogar a culpa nos extraterrestres. Não, está aqui, nós temos filmado, olha aqui, não foi nenhuma aeronave conhecida, foi um objeto não catalogado pela ciência humana. Isso é uma das possibilidades, claro que tem aí as teorias de conspiração, e nenhum de nós pode afirmar que sabe o que efetivamente e como vai acontecer, né? Por outro lado, nós não podemos também simplesmente delegar a esses espíritos elevados, que alguns já encarnados, outros encarnando cada vez em maior número, e as inteligências extrafísicas que atuam nesse processo de transição, eles não vão passar o pano em nada, eles não vão assumir responsabilidades pelos erros causados pela humanidade.
E, por humanidade, entendam-se todos aqueles que fazem parte desse grupo humano que há milênios vem evoluindo nesse sistema e nesse planetinha. Então, mesmo que nós não tenhamos uma participação ativa na maldade, na crueldade, na destruição causada pelos nossos irmãos que hoje detêm o poder no planeta, ainda assim somos corresponsáveis. E, como tal, teremos, sim, que passar por situações muito, muito, muito difíceis. Não há como a gente simplesmente ignorar o que está acontecendo em todos os campos da atividade humana no planeta. No campo financeiro, no campo militar, no campo ecológico, ambiental, e tudo aquilo que vem gerando efervescência até nos lugares mais distantes ou nos antros mais desfavorecidos do planeta. A violência que se espalha como um rastilho de pólvora por todos os estratos da sociedade humana e que não estão presentes apenas nas periferias e entre aqueles psicológica e socialmente deserdados, não é? Não, em todos os setores. E os estragos causados tanto aos outros seres vivos quanto à ecologia planetária como um todo terão necessariamente que ser refeitos, reconstruídos, reparados por aqueles que conseguirem passar a linha de corte e continuar os seus estudos nesse planetinha. Vão ser, provavelmente, tudo nos aponta para isso, afastados aqueles que ficarem abaixo da linha de corte, ou seja, que não têm nenhuma identificação vibracional com o amor, creio eu, isso é uma opinião pessoal, que essa é a linha de corte, a capacidade de amar, e é por isso que nós temos que dar toda a nossa atenção a tudo aquilo que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as consequentes manifestações físicas nas nossas palavras e ações estejam alinhados com essa frequência. Tudo o que pensamos, sentimos que não esteja na frequência do amor, coloca-se contra nós, reduz a nossa frequência vibratória e nos afasta dessa linha de corte. Isso vale para cada minuto da nossa vida, porque é dinâmico o processo. A aferição é em tempo real, através de sistemas que a gente desconhece, mas que não tem nada a ver com os sistemas tecnológicos que hoje utilizamos. O conhecimento disso já é presente em muitas correntes extra-religiosas no contexto das nações, principalmente aqueles que são hoje os mais poderosos do planeta, não apenas os que têm posições, cargos, mas principalmente os que nos bastidores comandam as ações desses que estão empossados como governantes ou como militares, o que quer que sejam, tá? Eles têm conhecimento disso, porque eles também são orientados através do plano extrafísico por aqueles que lá se encontram e que nós muitas vezes chamamos de dragões, né? E que estão atuando com todas as suas forças, usando todos os seus recursos para saquear, destruir, rapinar e arrastar consigo o maior número possível de consciências que farão parte do seu séquito no exílio. Isso já aconteceu e está ocorrendo de novo. Por isso, a importância
do orai e vigiai, em especial nesse momento das nossas vidas. É muito difícil a gente sair da nossa objetividade material, racional, presos que estamos à gravidade terrestre e às necessidades e desejos que esses corpos apresentam. Mas, em algum momento, a gente tem que meditar com um pouco mais de profundidade e levar a sério, pelo menos, a premissa de que será que é isso mesmo? E se for, como é que está a minha posição? O que eu posso fazer que não comprometa o meu dia a dia, o meu trabalho, a minha necessidade de me alimentar, de pagar os meus boletos, mas que eu faça tudo o que estiver ao meu alcance para me manter na vibração do amor em todos os meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Isso é muito, muito sério. E nós não podemos mais alegar a ignorância. Tem até aquele antigo ditado, bem-aventurados os ignorantes, né? Porque eles, por desconhecerem as verdades, serão menos responsabilizados. Nós não estamos mais entre estes. Esse benefício da ignorância nós já não temos mais. Nenhum de nós aqui presente pode alegar isso. A gente pode questionar, duvidar, sem sombra de dúvida, mas o que sabemos, de fato, já é mais do que suficiente para que tenhamos total responsabilidade pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e, consequentemente, pelas nossas palavras e atos. Temos mais 4 minutinhos ainda antes de chegar nos 45. Alguém quer fazer mais um comentário antes da gente fechar essa sala e partir para a próxima? E dá tempo da gente ler mais um capítulo ainda hoje, é outro curto também. Fala, Mônica. Então, aí, o meu raciocínio sobre esse assunto, né, sobre a dificuldade que a Igreja Católica vai passar, né, nessas mudanças de crenças, né? Aí eu falei, o que muda para mim, por exemplo, né, que fui iniciada na Igreja Católica, né? Se alguém virar para mim amanhã, se a igreja virar para mim e falar assim, nós mentimos, então Jesus Cristo não nasceu da Virgem Maria, ele é um avatar que veio de não sei aonde e foi implantado na Virgem Maria, e o que muda para mim? Para mim não muda nada, exatamente nada, porque assim, o que eu sigo? Vou continuar seguindo Jesus Cristo, porque o que eu sigo dele são os ensinamentos, né? A forma correta de viver, a forma de amar, de respeitar, então assim, de onde ele veio não muda nada para mim. O que vai mudar para mim? Nada. Eu vou continuar ele sendo o meu mestre, a ideologia sendo o meu mestre, ou seja, quando eu tenho dúvida se eu estou agindo correto ou não, eu sempre pergunto como é que Jesus Cristo agiria nessa situação. Então, mas bilhões mim, de católicos, evangélicos e outros judaico-cristãos mundo afora não pensam como nós. então, assim, o que eu acho que vai ficar uma situação difícil para a Igreja Católica, para os Para a católicos. instituição, para as A instituições. instituição, isso, para a Igreja em si, né? Para a religião católica, quem realmente é católico pelo modo de ser, né? Pelo modo de viver, na realidade, se tiver tranquilidade, não muda nada, né? Se for um Vamos ouvir a católico opinião do praticante. Cássio também? Fala, Cássio. Opa, boa noite. Boa noite. O que eu penso? A instituição Igreja Católica, eu acho que já tem conhecimento há muito tempo. Como dizem que os governantes, os principais governantes dos países aí, têm esses contatos com esses nossos irmãos interdimensional, extraterrestre, enfim. Até mesmo eu já vi, eu não sei se foi uma canalização ou foi
uma mensagem de algum espírito, que a doença, a cura do câncer, os ETs, né, esses irmãos, já passou, acho que antes de 1960, que teve uma vez que eles comentaram que como que até hoje ainda existe pessoas com câncer, sendo que eles já passaram a cura, né, essa tecnologia para curar o câncer. Então, eu acredito que a igreja sabe, ela esconde muita coisa, e a igreja evangélica, ela, como sempre, vai falar que são demônios que estão caindo do céu, né? Se nada contra, né? Mas são os dogmas que são pregados. Perfeito, Cássio. É bem por aí mesmo. E os poderosos de plantão, sabendo de tudo isso, camuflam, distorcem propositadamente para que esse conhecimento não tenha credibilidade junto às massas. Porque isso sempre foi assim. A informação sempre foi o maior poder disponível ao homem. Bom, gente, vamos encerrar essa sala, essa primeira etapa, e partir para a segunda, e a gente continua de lá. Acho que estamos todos aqui de volta. Creio que sim. Acho que falta 2, era 19. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Um instante, Mônica. Vamos ver quem mais chega aqui. Bom, vai falando então, Mônica, enquanto eu vou monitorando aqui quem chega. Então, aí a gente falou da Igreja Católica, né? Então, agora vamos falar para a maioria aqui, acho que no grupo é espírita, né? Vamos falar agora para os espíritas. E para nós? Quando a gente fala com os desencarnados, quando a gente fala com os espíritos desencarnados, as pessoas vão ter capacidade de distinguir se elas estão falando com espíritos desencarnados ou se elas estavam falando com ETs invisíveis, estavam falando com avatares de ETs de outros planetas, porque a energia é diferente. Eu já falei com obsessores, espíritos desencarnados, e já falei com ET. A energia é muito diferente, mas é uma prática, né? Então, assim, quando tiver esse bando de informação vindo à tona, a gente vai estar preparado para sentir essa diferença? A gente vai estar preparado para conversar com um insetoide, por exemplo? Porque a gente está acostumado a conversar com um humano que tem corpinho bonitinho, mais ou menos bonitinho, e conversar com um insetoide, que é, por exemplo, uma raça super amorosa, mas feia, esquisita, que fala esquisito, a gente vai estar preparado? E onde é que vai ficar amar o outro assim como a você mesmo, para um insetoide? Para a gente que tem medo de barata, né? Então, assim, eu acho que vai ser complicado. Não vai ser só complicado para a Igreja Católica, vai ser complicado para nós espíritas, porque essa confusão também vai acontecer para a gente. Se a gente está conversando agora com um extraterrestre, ou está conversando com o desencarnado. Porque eles também, às vezes, não têm corpo. Às vezes, eles não aparecem materializados. Às vezes, eles aparecem em corpinho. Então, assim, para nós também vai ser bagunçado, e a gente tem que estar preparado, assim, para perceber
a energia é diferente de uma coisa e de outra. E não é fácil. Perfeito, Mônica. Respondendo à tua pergunta, uma opinião pessoal, sempre, tá? A maioria de nós não está preparado. Tem muitas dúvidas com relação a isso, não. E eu me lembrei agora de um livro de ficção dos anos 70, do Arthur Clarke, chamado O Fim da Infância, onde, após um primeiro contato, em que espaçonaves e seres de outro plano se fizeram visíveis, porém, os próprios seres não se apresentaram de imediato para a humanidade. Houve um longo período de muitos anos em que eles foram gradativamente transferindo tecnologias, informações, reparando danos, mobilizando a humanidade para um novo contexto social. E depois da segunda geração, ou terceira, não me lembro bem, é que pela primeira vez eles se apresentaram com os seus corpos adaptados à gravidade terrestre, é claro, mas com a sua aparência morfológica de origem. Eles não eram insetoides, mas eles tinham a aparência atribuída pelas religiões ao demônio: chifres, cauda, pele negra. Isso é perfeitamente possível. Agora, o ponto mais importante que eu vejo não é esse. Eu acho que nós estamos vivendo, enquanto sociedade humana, um processo de distorção cognitiva massiva e brutal, que torna a grande maioria, a grande massa desses aproximadamente 8 bilhões de encarnados, e sabe-se lá quantos bilhões mais desencarnados, mais ligados ao plano físico, tá? Completamente impermeáveis a ideias novas, a conceitos novos. Por isso que eu continuo achando, e repito, é uma opinião pessoal, que o que nos cabe, no estágio em que nos encontramos agora, é procurarmos focar na nossa capacidade de controlarmos, equilibrarmos os nossos pensamentos e sentimentos e mantê-los o mais próximos possível da frequência do amor. Não julgando, não condenando, não agredindo, respeitando, inclusive, os diferentes, os divergentes de todos os níveis. Isso é, talvez, a melhor fórmula de manter o equilíbrio diante do que nos espera. Vamos continuar pelo 23 agora, que vai aprofundar um pouco isso, e ele fala sobre a fisiologia espiritual, a alma sob análise profunda. Capítulo 321, Marina. O conhecimento da fisiologia energética, dos campos magnéticos e da estrutura do perispírito ou psicossoma é a chave para inúmeros mistérios. Muitos problemas ainda insolúveis para os questionamentos humanos serão desvendados pelos estudiosos da ciência do espírito e pelos cientistas em geral. Quando esse saber for descerrado por eles, quando esse saber for descerrado por eles, ponto. Junte-se a isso o conhecimento do fenômeno da reencarnação, suas leis e consequências nas vidas de meus irmãos encarnados, e será possível esclarecer muitas questões relativas às enfermidades que, não se logrando curá-las em determinados enfermos, em outros são perfeitamente administráveis. Chega-se mesmo à cura em alguns casos. Então, será possível investigar se a gênese não está associada ao passado evolutivo da criatura. Admitir-se-á a existência da contraparte energética, espiritual, semimaterial, que são os corpos mais sutis, os quais, de certa forma, revestem o paletó de carne costurado com nervos. Como apenas esse é, formalmente, objeto de estudo da ciência terrena atual,
Escapam-lhe as psicopatologias do corpo espiritual ou psicossoma, do duplo etérico e da ligação entre ambos, o chamado cordão de prata. Além dessas, há algumas enfermidades decorrentes da interação do duplo com os fluidos que lhe chegam. Quando do abuso dessas estruturas semimateriais, descarregam-se sobre o compartimento físico diversas enfermidades e anomalias dificilmente explicáveis pela medicina humana, terrena, que podem ser bem compreendidas ao se estudar os pormenores da fisiologia energética. Hoje, depois de séculos, o psicossoma ainda constitui objeto de estudo de companheiros que estagiam em nossa dimensão, enquanto nos aventuramos passo a passo nas primeiras pesquisas em outros campos da mente. Assistimos a alguns irmãos na Terra querendo relegar a segundo plano o estudo da fisiologia espiritual, energética, perispiritual, achando que poderão realizar tratamentos e procedimentos espirituais sem o conhecimento básico, mesmo que teórico, desse importante veículo de manifestação do espírito. É impossível, no estado em que se encontram meus irmãos, pular uma matéria tão importante e muitíssimo essencial quanto é o conhecimento da fisiologia e das psicopatologias do psicossoma, assim como o conhecimento de temas correlatos, tais como o duplo etérico e cordões de prata e de ouro. Somos taxativos. Não há como abordar questões no âmbito da saúde energética e espiritual sem o conhecimento prévio de questões tão fundamentais e necessárias para o terapeuta do espírito, como, infelizmente, muitos ainda acham que é possível o exercício da mediunidade abertamente sem esses conhecimentos. E, infelizmente, a razão nos mostra que os resultados não são os melhores. Enamorados da ideia de estudar temas avançados, que nada tem de avanço real, muitos desprezam o conhecimento da fisiologia energética e das leis elementares relativas ao mundo espiritual e à constituição do ser. Querem ir mais além, alegando que alcançaram um determinado estágio de conhecimento, que sua prática dispensa tais estudos, pois já avançaram para além dessa fronteira. Perguntaria a esses meus irmãos, como puderam progredir tanto em uma matéria que, mesmo do lado de cada vida, constitui-se num dos principais tópicos de estudos dos espíritos superiores? Com que instrumentos abordaram as estruturas complexas do perispírito? Quantos anos se dedicaram investigando e realizando experiências, tanto no corpo espiritual quanto no corpo mental, e mesmo no duplo etérico, de modo que possam se julgar aptos a uma abordagem em corpos ainda mais sutis, tremendamente desconhecidos até para os espíritos da nossa dimensão? Vejo muito orgulho e pretensão no lugar de espírito de investigação, o qual deveria ser o marco do estudo das questões espirituais. Floresce o anseio por milagres, disfarçados de poderes ocultos, cercado pela ignorância completa a respeito da realidade do espírito, num contexto que forma uma plateia crédula e profundamente mística, que aceita toda e qualquer suposta revelação espiritual. Caso se faça uma análise mais ou menos superficial, nem mesmo profunda, e questionamentos racionais, mas de pouca monta, logo se verão os disparates que se cometem em nome de uma ciência espiritual. Mesmo conhecimentos puramente físicos, adulterados por uma pseudo-sabedoria, fazem às vezes de conhecimentos substanciais e pesquisa séria, únicos elementos que formam livres pensadores. Infelizmente, o misticismo e a ideologia substituem, na atualidade, muito do conhecimento científico e do método, recursos dos quais lançou mão Allan Kardec
ao erigir os princípios da ciência espírita, ainda hoje vigentes até do lado de cada vida. Pessoalmente, tenho a convicção de que é preciso urgentemente kardecizar o movimento espírita. Não no sentido de policiamento doutrinário, segundo as interpretações equivocadas de dirigentes e médiuns que já deveriam ter sido substituídos por mentes mais avançadas. Estamos nos referindo à necessidade de se retomarem pesquisas e estudos, perguntas e questionamentos, ou seja, voltar à origem, ao método de perguntas inteligentes formuladas a mentores e médiuns. Questionamentos mais profundos, sem o medo ou a precaução de incorrer em indiscrição ou desrespeito, como se inquirir espíritos e médiuns à moda kardeciana equivalesse a afrontá-los. Um podcast inteligente, bem direcionado com espíritos, seria muito produtivo, né? A gente tem, claro, porque cada pessoa que participa de um evento desses, de alguma forma também está sendo intuída e utilizada para se expressar. Mas seria mais interessante se houvesse assim uma expressão mediúnica inequívoca, né? A filosofia espírita surgiu a partir de perguntas, e aqueles espíritos que não querem ou não gostam de serem indagados sobre o que defendem ou o que fazem, talvez requeiram preces em caráter emergencial. Não são de forma alguma confiáveis, nos ensinou o mestre Lyonês. Aqueles que se mostram raivosos, brutos ou indelicados precisam retornar ao palco da reencarnação a fim de aprender um mínimo de educação e serem forjados novamente para o trato com qualquer ser, desencarnado ou reencarnado. Além disso, esses espíritos carecem mais de ajuda do que a que podem oferecer. Fazer ciência espírita confiando indiscriminadamente nos espíritos não é correto, além de ser perigoso, como já sublinhei anteriormente. Do lado de cada vida, vicejam mistificadores tanto quanto aí, do lado de meus irmãos. É preciso desconfiar sempre, perguntar mais, aprofundar-se mais ainda na análise dos resultados, na metodologia, no estudo, para que a prática seja coerente a ponto de ser respeitada até mesmo por aqueles que se colocam como detratores do espiritismo. A prática espírita, alicerçada em sabedoria e no conhecimento dos campos energéticos e espirituais, bem como da estrutura fisiológica e das patologias envolvendo os diversos corpos de manifestação do espírito, aumenta nos adeptos a convicção de que estão sob tutela superior. Mais ainda, deixa claro que a ciência do espírito está fundamentada em fatos e não em opiniões isoladas de espíritos que pretendem chamar mais a atenção para o fenômeno do que para a realidade da ciência espiritual. Durante o tratamento espiritual, pode-se muito bem pedir à entidade que está prestando atendimento esclarecimentos sobre o método e a necessidade de certos instrumentos ectoplásmicos, por exemplo. E por que não indagar a respeito dos resultados, nem sempre satisfatórios, aos olhos de quem observa? Pesquisar, estudar sempre, aprofundar-se no conhecimento das leis do magnetismo, previamente às explicações concedidas e a partir delas, será muito proveitoso para o desenvolvimento de meus irmãos estudiosos da espiritualidade. Imaginemos que, antes de cada procedimento espiritual, fosse utilizado o magnetismo visando desdobrar o paciente e, logo após, o espírito atendente lançasse mão dos procedimentos habituais. Isso é uma coisa interessante.
desdobrar o paciente através do magnetismo antes de iniciar o atendimento propriamente dito. Veriam como os resultados dos tratamentos seriam multiplicados em qualidade e profundidade. Outro benefício dessa prática é que se deixaria de dar atenção e valor exclusivamente ao espírito incorporante ou incorporado, na medida em que meus irmãos teriam um papel preponderante na obtenção dos efeitos e na metodologia empregada. Isso, a um só tempo, estimularia a equipe e exigiria dela a especialização em temas do magnetismo e da fisiologia espiritual, com resultados, de fato, mais profundos, confiáveis e estáveis em relação à recuperação dos consulentes. Para se estudar fisiologia energética e espiritual, fatalmente se deve aprofundar nos experimentos do magnetismo, tanto médiuns quanto dirigentes e colaboradores. Mesmo aqueles que ficam ali supostamente dando suporte ou fazendo vibrações, têm que ter conhecimento, não pode ser um leigo total. Desculpe. A fim de que toda a equipe esteja afinada e maneje com propriedade os recursos à disposição. Também um estudo detido dos mecanismos de reajuste das leis da reencarnação abriria os olhos de meus irmãos, sua visão espiritual, revelando-lhes por que muitas dores e enfermidades são perfeitamente curáveis, enquanto outras da mesma categoria não são sequer amenizadas. É muito importante uma ação conjunta entre trabalhadores e espíritos que os dirigem, com o máximo de diálogo e conhecimento das situações que estão sendo abordadas. Esse é o tipo de parceria muitíssimo desejado e incentivado por aqueles espíritos mais esclarecidos que são responsáveis perante a espiritualidade maior. Junte-se a esse quadro a consulta ao mentor espiritual do indivíduo que se submete ao tratamento, pleiteando acesso a seus registros reencarnatórios, coisa que eu não lembro de ter visto em nenhum atendimento espiritual que eu recebi ou participei. Ou seja, o espírito que está atendendo entrar em contato verbalmente com o protetor, o mentor, o guia daquele que está sendo atendido e obter dele informações preciosas para o atendimento. É a mesma coisa quando a gente vai a um médico pela primeira vez, mas já estamos sendo submetidos a algum tratamento por outro médico ou por outra equipe, é normal que aquele que passa a nos atender queira entrar em contato com os que o precederam no tratamento daquele paciente, porque ali tem informações preciosas que podem, inclusive, não apenas facilitar o seu trabalho, mas impedi-lo de qualquer tipo de procedimento que venha a trazer prejuízo ao paciente. Então, Zé, deixa eu te interromper um minutinho. Fala, eu não sei se você associa isso, mas quando a gente está atendendo na apometria, e aí a pessoa fala assim, ele fez alguma coisa ruim para mim, aí você fala, mas você nunca fez nada ruim para ele? Ele fala, nunca fiz. E a gente plasma uma imagem de vidas passadas dele, a gente está acessando os registros arcásticos dele, claro, com autorização dos mentores dele. Às vezes, a gente médium, a gente enxerga junto. Às vezes, a gente não tem essa autorização, mas ele acessa. Ele acessa as vidas passadas dele e ele percebe o quanto ele fez mal também para aquela pessoa. Então, você estava falando assim, se a gente tem acesso a esses registros acásticos, a gente tem na apometria, quando a gente plasma e a gente pede para ele olhar as vidas passadas dele e ele tem acesso, tá? O que ele se refere aqui, Mônica, eu concordo com você, sem margem de dúvidas. Mas o que ele se refere aqui é um contato mais direto, objetivo, entre aquele que está atendendo
paciente, o consulente, e o seu mentor ou guia, para que haja uma unificação de informações e uma afirmação, mesmo fora da apometria, de quadros importantes para poderem ser avaliados. A apometria, de certa forma, ela se utiliza de técnicas para poder acessar os registros acásticos do atendido, mas até onde eu tenha conhecimento de tudo que eu estudei de apometria até hoje, não me lembro de ter essa conexão com o mentor ou guia do consulente por parte da equipe de apometria. Isso é só uma questão para ser colocada depois. Então, se entenderá melhor quando alguém adoece devido aos erros do passado recente, aos hábitos adquiridos ou em razão de equívocos remotos, forçando a culminância do resgate necessário. Até mesmo se verá quando tais enfermidades são programadas no período entre vidas, compreendendo por que é desaconselhável curá-las, uma vez que consistem numa forma de restringir os abusos da alma, que se diz sofredora, embora seja apenas cativa em caráter temporário. Muitas vezes temos diante de nós criminosos do passado, disfarçados de uma roupagem humana que denota sofrimento e desperta comiseração, tão somente em quem não pode enxergar o interior e a mente dos que buscam auxílio, ou melhor, na maioria dos casos, alívio. Em qualquer circunstância, o estudo da fisiologia espiritual, aliado a outros campos do conhecimento, é de imensa e inigualável utilidade para meus irmãos que militam na área da saúde energética e também física. Mesmo para aqueles que se aventuram no estudo do corpo humano através da ciência terrena, tal conhecimento ampliará fronteiras e descerrará campos de investigação que expandirão a visão do médico e do pesquisador, voltando-lhes a atenção para situações que a ciência humana ainda não está apta a abordar de modo mais adequado. Não obstante, estudem a fisiologia espiritual, psicossomática, energética ou do corpo mental, nos pouquíssimos tratados que existem a respeito, seria altamente recomendável que meus irmãos não deixassem de se atualizar em ciências novas, abordando questões até então relegadas aos consultórios psicológicos, por exemplo, embora sua natureza não se restrinja ao campo psicológico, e tampouco se sugira substituir a investigação e a terapia profissionais, como já foi dito. Basta munirem-se da devida prudência e segurança no manejo das ferramentas usadas, peculiares à terapêutica espiritual. No caso aqui, eles se referem diretamente às neurociências, né? Afinal de contas, há que se ter o cuidado de não ficarem obsoletos diante de novos conhecimentos trazidos do mundo espiritual e que enriquecem as aquisições humanas. Refiro-me a conhecimentos como a programação neurolinguista, certos ramos da psicologia, como a psicologia transpessoal, temas como a ação dos remédios florais nos estados emocionais alterados e sobre certos comportamentos de meus irmãos. Há ainda diversos outros tópicos correlatos que precisariam formar um compêndio de estudos permanente entre aqueles que assim desejarem e que se identificam com o tratamento espiritual e energético. Existem muitas formas de atenuar o sofrimento de meus irmãos, aliando o conhecimento psicossomático aos recursos que têm sido ventilados da esfera extrafísica, diretamente para meus irmãos no mundo dos encarnados. Um estudo demorado, detalhado e rico dessas questões poderia auxiliar seriamente meus irmãos no enfrentamento das dificuldades apresentadas no dia a dia. Além disso,
tiraria dos espíritos a responsabilidade exclusiva de fazer diagnósticos e indicar tratamentos aos irmãos necessitados. É fundamental desenvolver uma parceria entre encarnados e desencarnados, a fim de que sigam juntos, unidos e confiantes, rumo ao futuro do espírito, que é a ciência espiritual. Estou me lembrando de um outro episódio aqui, não vou citar nomes, bem antigo já, em que o dirigente espiritual incorporado no médium, dirigente de um grupo de trabalho, ele incentivava os outros médiuns que estavam atuando no atendimento a observarem e darem suas opiniões sobre o que estava vendo e ajustando, corrigindo ou incentivando a que eles começassem. André Luiz também relata isso em outros casos. Fala, Mel. Seguinte, eu acho importante colocar no meio disso tudo a importância de a gente estudar, como você mesmo disse agora há pouco, outros campos da ciência que podem justificar, que podem aprofundar os fenômenos espirituais que a ciência ainda não sabe explicar. Então, além da neurociência, eu colocaria a epigenética, que é como o ambiente, fatores de estresse podem alterar o DNA e se manifestar no corpo. Então, de um ponto de vista mais amplo, levando em consideração o conhecimento que a gente tem da espiritualidade e da reencarnação, como a ciência espiritual pode interferir na programação das reencarnações. Porque muito daquilo que a gente observa e categoriza como transtornos mentais, eles estão intimamente ligados a processos espirituais vindos de vidas passadas e que precisam ser vivenciados, precisam ser expurgados numa encarnação terrena, numa experiência humana, para que eles sejam devidamente compreendidos e tratados. E ainda que não exista formalizado um tratamento que reúna a medicina alopática com a medicina espiritual, a gente pode sim, admitindo, né, partindo do pressuposto de que esses dois processos eles são indissociáveis, então as doenças físicas e as suas origens espirituais, a gente se aproxima mais daquilo que dentro da saúde mental é tratado com remédios para regularem os sintomas físicos exacerbados, mas ao mesmo tempo que podem ser tratados espiritualmente para que a gente tenha uma compreensão e um domínio dessas manifestações espirituais que muitas vezes, sem conhecimento, elas podem subjugar o médium e trazer diagnósticos estritamente médicos que deixam essas manifestações como incuráveis. Então, exemplos claros que a gente tem sobre isso podem ser encontrados no livro
se não me engano, chama Transtornos Mentais, da Sueli Caldas Schubert, transtornos mentais. Então, ele fala sobre autismo, fala sobre psicoses, fala sobre esquizofrenia, transtorno bipolar. E aí, a gente pode compreender de uma maneira mais ampla como os transtornos mentais são tratados pela psiquiatria. Porque se a gente tivesse essa naturalidade dentro da ciência de aceitar que muitos dos transtornos mentais envolvem manifestações e sintomas espirituais de vidas passadas, a medicina não precisaria recorrer a tantos medicamentos fortes que têm como principal objetivo sanar, digamos assim, essas manifestações e trazer um tratamento restritivo, um tratamento incompleto, onde só os sintomas físicos são atenuados. Perfeito. Infelizmente, a gente ainda se defronta com muitas situações em que os transtornos mentais de qualquer espécie são tratados quase que exclusivamente através dos químicos farmacêuticos, sem abordar o ser humano como um todo e toda a problemática da sua existência. Já há progressos significativos nesse campo, a gente também não pode subestimá-los. Há muitos profissionais dedicados, inclusive no serviço público, nos CAPs da vida, nos CTAs e nas próprias unidades de saúde do SUS, em vários lugares, profissionais que, de alguma forma, vão além de simplesmente analisarem resultados de exames laboratoriais ou sintomas físicos aparentes e procuram compreender melhor a dinâmica daquele ser humano, a sua problemática, as suas dificuldades, o seu histórico, para poderem entendê-lo melhor e só então partem para alguma prescrição mais profunda. Não são muitos, mas já existem, né? E a gente nota que isso tem mudado significativamente nos últimos anos, para melhor. Quer complementar, Mel? Então, nesse sentido, graças a Deus, né, que existem médicos e outros profissionais de saúde que tenham uma consciência mais ampliada sobre os processos espirituais envolvidos na manifestação de transtornos mentais, porque muitas vezes, no meu dia a dia, por exemplo, eu observo fenômenos que poderiam, assim, eu não diria facilmente, sem ser entre aspas, mas poderiam, assim, simplesmente serem desvendados através de uma consciência ampliada de fenômenos espirituais, antes de recorrer a um medicamento que cause sedação, que cause completa Alienação. alienação mental, exatamente, alienação mental, não permitindo que esse paciente reconheça que esses sintomas, essas manifestações, fazem parte de um passado que é familiar para ele, mas que não é um fenômeno absolutamente consciente na sua encarnação atual. Então, eu vou citar um exemplo aqui, sem nomes, obviamente, mas que
chama muito a atenção e deixa claro que esses processos espirituais estão presentes e que poderiam ser tratados de uma maneira muito mais humanizada, carinhosa, sem ter que recorrer à sedação. Então, por exemplo, um paciente que relata que ele não consegue vir e fazer as atividades que a gente oferece lá no CAPES, simplesmente porque ele enxerga, ouve e presencia seres dentro da sua própria casa e ao longo do caminho para o CAPES que impedem ele de entrar, que impedem ele de fazer esse tratamento. Então, existe uma descrição tão nítida, tão vívida, que ele fala a respeito da aparência, que é caracterizada como alucinações visuais, das vozes, que são caracterizadas como alucinações auditivas, e da própria influenciação, que pode ser tanto uma manifestação da sua mediunidade, né? No sentido de que é uma ferramenta de contato com o plano espiritual, como uma manifestação mais clara e mais consciente da sua própria facilidade de reconhecer aquilo que não é dele. Então, ele fala, por exemplo, olha, eu não consegui vir para cá semana passada porque tinha um monstro assim, 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 dentro do meu quarto, falando que eu não poderia vir porque vocês iam me manipular, e eu ia vir aqui para quê? Para ficar fazendo atividades que não vão me levar para lugar nenhum? E que ele não está afim de fazer? Então, nesse sentido, eu não posso falar para essa pessoa, olha, você está tendo uma manifestação clara da sua mediunidade, enxergando espíritos que claramente estão se opondo a essa tentativa de ajuda. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer para ele que, se ele se esforçar para ignorar essas vozes, essas visões, e conseguir vir ao tratamento, que a gente, de alguma maneira, consegue fazer com que ele mantenha o foco e a concentração em atividades que vão trabalhar o medo, a ansiedade, os sentimentos negativos, a sensação de vazio, de inutilidade, que vai fazer com que ele consiga convencer essas vozes, essas visões, que ele precisa desse tratamento, que esse tratamento é importante para ele, e, conforme a gente já sabe, que ele consiga trazer essas companhias também para esse tratamento. Só que, claro, a gente vai usar uma outra forma de explicar, uma outra linguagem, para que ela seja mais adequada ao contexto, né, de tratamento humanizado, psiquiátrico, que a gente oferece no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPES. Sem dúvida. Não, dentro do contexto de uma instituição do serviço público, claro que há limitações muito grandes nesse sentido. A compreensão ajuda a enxergar melhor, mas a forma de reportar isso para o próprio paciente tem que ser contida. Já um psiquiatra, ou psicólogo, ou qualquer outro terapeuta,
que atende no seu consultório e que já deixa claro para o paciente e para a família a sua visão e o seu entendimento da espiritualidade, esse sim pode atuar com total liberdade e, inclusive, exercer uma mediunidade, como já foi estudado no capítulo anterior, né? A mediunidade do médico e o conhecimento médico do médium, né? Então, unem-se as duas coisas. E nós conhecemos alguns profissionais que têm essa característica e com os quais, pela identidade de pensamentos e alinhamento que temos sobre a existência da espiritualidade, facilita enormemente a obtenção não apenas de diagnósticos, mas principalmente de uma compreensão mais humanizada. Eu só, antes de encerrar, gostaria de lembrar uma coisa que diz respeito ao Cássio. A gente tem falado, claro, estritamente de medicina, que é o tema desse livro, A Alma da Medicina, mas também em outros campos de atividade humana, como, por exemplo, no setor policial, eu conheci e conheço alguns profissionais, tanto militares quanto civis, que têm uma visão espiritualizada, que têm conhecimento sobre a espiritualidade e que procuram, no exercício das suas tarefas, serem mais humanos, a terem uma abordagem mais humanizada do que a média daquilo que a sociedade exige ou espera de um representante da lei e da ordem. Ou seja, enfia a mão, mete fogo, baixa o CPF do cara, não ignora totalmente o chororô dele, porque é bandido, bandido não tem que abrir a boca e por aí afora. Eu já presenciei, inclusive, abordagens policiais extremamente respeitosas e humanizadas por parte de vários representantes, inclusive alguns que eu não conhecia, mas que demonstraram isso com uma atitude digna de ser elogiada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Gente, estamos no finzinho aqui. Conseguimos hoje passar por 2 capítulos muito interessantes. Se não podemos encerrar, temos 2 minutinhos só. Não? Então tá bom. Mais uma vez, Marina, felizes aqui pelo teu retorno. Estávamos com saudade da tua presença aqui conosco. Muito bom. Gratidão a todos, então, pela participação, por estarmos juntos. E vamos refletir bastante sobre isso que aprendemos hoje e, principalmente, sobre essa necessidade urgente de todos nós de estarmos atentos, vigilantes aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e procurarmos sempre nos pautar, como a Mônica falou muito bem, em tal ou qual situação como Jesus recomendaria que eu agisse ou como ele agiria. Como ele agiria já é um pouco de presunção da nossa parte, mas pelo menos como ele nos recomendaria agir diante de tal ou qual cenário. É difícil, pá dedéu. A maioria de nós está muito aquém disso, mas a gente já consegue fazer algumas coisinhas melhor do que fazíamos no passado. Então, isso é uma bênção para todos nós. E vamos agradecer e pedir a proteção, a bênção de nossa querida Maria de Nazaré, para que ela vele pelo nosso sono, nos ajude a ter uma noite repousante, que possamos, na medida dos esforços de cada um e daquilo que fomos requisitados, também termos a nossa cota de colaboração enquanto nosso corpo descansa em eventuais atividades para as quais sejamos chamados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus.
Valeu, gente. Valeu, Beijo no coração de tchau. todos. Boa Obrigado noite. pela presença. Semana.